Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Samuel Santos Gemussi. Será um prazer sempre estar convosco. Esse é o meu canal. Dizer que estou a preparar uma série de estudos bíblicos com o objetivo de levar a mensagem de Deus para aqueles que aceitam Jesus como o Salvador pessoal. Então, teremos uma série, ou seja, essa série ela é constituída por 15 séries de estudos bíblicos. Então, estaremos juntos por muito tempo, assim que Deus permitir. E hoje temos um tema de extrema importância, como a lição número 1, que é o livro sagrado, ou seja, a Bíblia Sagrada. Então, teremos aqui vários temas que vamos aprender, e especialmente hoje, sendo o primeiro dia, vamos aqui falar acerca da Bíblia Sagrada como sendo um livro que muitos nós temos. É verdade, vivemos num mundo em que quase todos, eles têm a Bíblia Sagrada. Pode não ser no formato físico, também alguns têm a Bíblia no formato eletrônico. Talvez esteja falando com alguém que tem uma Bíblia no formato eletrônico ou mesmo físico. Então, a pergunta que surge, ou que tem surgido muitas das vezes é: o que realmente é a Bíblia? Como é que a Bíblia ela chegou até a nós hoje? Qual é a função que a Bíblia desempenha para a vida do ser humano nos dias de hoje? Então, essas e mais outras perguntas teremos a resposta, mesmo nesse percurso que estaremos juntos de estudo da Palavra de Deus. Então, te convido desde já a se inscrever no meu canal, a assinar lá por baixo o sino de notificação, de modo com que você esteja a par de todos os vídeos, assim que eu vou poder partilhar convosco. Será sempre um prazer. Então deixe o seu comentário, dê um like e vamos juntos assim aprender a palavra de Deus. Então a primeira pergunta de hoje é: o que é a Bíblia? Então vivemos num mundo em que há muitas ideologias em torno da palavra de Deus. Alguns dizem que a Bíblia é um livro de fábula, não é? Alguns dizem que não, apenas é um livro que retrata acerca de um Deus. Então, realmente, o que é a Bíblia? Será que você faz ideia desta pergunta ou da resposta da pergunta que eu lancei? Então, sempre uma dica. Se tiveres a coragem de perguntar a Bíblia, também a Bíblia terá coragem de lhe responder. Então, vamos à nossa primeira pergunta. O que é a Bíblia? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versos 21. Esse é o nosso primeiro livro para este estudo. Está aqui comigo a minha Bíblia já na mão. Creio que também a sua já está consigo, não é? Não importa se é uma Bíblia física ou mesmo eletrônica. Então, o que importa é que seja uma Bíblia Sagrada. Então, leia comigo o livro de Lucas, capítulo 8, versos 21. Mas antes de versos 21, vamos começar do versos 19. Diz o seguinte a palavra de Deus: E foram ter com ele sua mãe e os seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Versos 20. E foi-lhe informado por alguns que diziam: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. E agora preste atenção no verso 21. Mas respondendo ele, disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Uau! Cristo estava certa vez a pregar a mensagem no meio da multidão, e algumas pessoas que tinham conhecimento de que este e aquele fazem parte da família de Jesus Cristo, nesse caso, que são seus irmãos, não é? E também estava lá sua mãe, e eles aproximaram-se a Jesus. Eles disseram: Jesus, está lá fora, não é? Ou está lá distante de você, o seu irmão ou seus irmãos e a sua mãe que querem ver-te, mas por causa da comunidade ou da população, eles não conseguem. E Jesus no verso 21 diz que o meu irmão ou os meus irmãos, a minha mãe, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós seremos chamados de família de Jesus se nós estudarmos a palavra de Deus, se nós ouvirmos a palavra de Deus e, como se não bastasse, se a executarmos, colocarmos o que a Bíblia nos diz em prática. Então, somente assim nós teremos um laço de familiaridade com Cristo, ou seremos seguidores de Cristo, se nós assim o fazermos, se estudarmos a palavra de Deus e, como se não bastasse, também se nós formos a seguir tudo aquilo que a palavra de Deus for a nos
recomendar. E a outra pergunta que não quer calar é: como é que a Bíblia chegou até a nós hoje, não é? Como é que a Bíblia chegou a nós hoje? E como vivemos, como os irmãos sabem que vivemos num mundo de ideologia, há muitas pessoas que dizem que não, a Bíblia ela foi escrita por seres humanos que pararam e viram que a criminalidade era maior e acharam melhor em escrever a Bíblia para diminuir a criminalidade, ou seja, o engano ou a crueldade no meio do mundo. Então, alguns dizem que alguns seres humanos pensaram em escrever, não é, a Bíblia para que a criminalidade fosse diminuída na parte dos seres humanos. E alguns também dizem o seguinte: a Bíblia é um livro sagrado. Sim, eles acreditam que a Bíblia é um livro sagrado, mas eles dizem que a Bíblia ela caiu do céu. Não é? Eles dizem que o céu mesmo aí que sentou, escreveu a Bíblia e lançou até aos seres humanos. Então, a pergunta é: como é que ela foi dada aos seres humanos? Será que faz ideia de como é que a Bíblia chegou até nós hoje? Então, vamos perguntar à Bíblia e ela mesma dará-nos a resposta. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 21. 2 de Pedro, está mesmo aqui, capítulo 1, versos 21. Diz assim a palavra de Deus: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus, ela nunca foi produzida por vontade humana, não. Isso quer dizer o quê? Que se não foi produzida, ou seja, não surgiu por vontade humana, ela surgiu por vontade de quem? De Deus. E a Bíblia diz que foram homens santos, homens separados, não é? Que Deus os convidou, os chamou, homens de diferentes etnias, diferente nível acadêmico, assim podemos dizer, não é? Cristo convidou a eles, transformou a vida deles para que escrevessem a palavra de Deus. Por exemplo, temos lá o Pedro, não é? Pedro era um pescador, mas quando Cristo fez um chamado a ele a ser um seguidor de Cristo, a ser um cristão, ele agora tornou-se um seguidor de Jesus e, como se não bastasse, também foi um escritor melhor do livro ou de algumas partes do livro da Bíblia. Falo de exemplo do livro de 1 de Pedro, 2 de Pedro, não é? Que ele escreve. Então, homens santos que Deus inspirou, ou seja, a palavra que eles falavam não era algo que vinha deles, mas sim era algo ou uma informação que vinha de Deus. Então, Deus inspirou esses seres humanos para que pudessem transmitir a mensagem da salvação aos seres humanos iguais, como nós hoje. Então, a Bíblia, ela chega até nós hoje porque sempre foi a vontade de Deus que Deus tivesse uma comunhão com os seus filhos. Então, é por essa razão que nós temos que estudar a Bíblia, aprender o que as Escrituras diz e, como se não bastasse, também colocar em prática. Então, a Bíblia é um livro sagrado, um livro inspirado por Deus, não é? Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, é um livro sagrado. Sim, são seres humanos que escreveram a Bíblia, mas seres humanos inspirados por próprio Deus. E surge ainda outra pergunta: se são seres humanos que escreveram a Bíblia, então qual é a sua utilidade para seres humanos hoje? Qual é a utilidade, qual é a importância que a Bíblia desempenha para o ser humano? E a mesma Bíblia responderá a essa questão. Isso é no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16. Está no Novo Testamento, 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 16. Verso 16 diz assim a palavra de Deus. Leia comigo, assim diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E preste atenção no verso 17, é algo tão interessante. Verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, a Bíblia, ela desempenha uma grande importância para a nossa vida hoje, não é? Por quê? Ela ensina-nos, não é? Se não conhecemos nada acerca de Deus, então a Bíblia está lá para nos ensinar quem é Deus,
o que ele é para nós, não é? A Bíblia diz que também ela é útil para nos corrigir. A Bíblia, ela nos corrige. Se nós estamos a fazer alguma coisa que não vai de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso não e isso não deve ser assim. Então, é um livro que traz, ou como posso dizer, que traz grande importância, ou seja, que traz grandes verdades para nós no dia de hoje. No verso 17 diz que ela é tão proveitosa para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para realizar toda a obra de justiça, ou seja, toda a obra certa. Então, no final da história, a Bíblia leva-nos a ser homens perfeitos, homens que seguem aquela que é a vontade de Deus. Acima de tudo, a Bíblia é um livro que leva o ser humano aos pés do Salvador, que é Jesus Cristo. Então, é um livro de extrema importância e por essa razão que temos que guardar, reservar um tempo para nós estudarmos a palavra de Deus. E lembre-se, enquanto a Bíblia estiver fechada, é um simples livro. Mas quando ela estiver aberta e sempre que nós lemos, lembre-se, é Deus falando consigo, é Deus falando comigo, é Deus falando aos nossos corações. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é constituída por 66 livros. Toda a Bíblia Sagrada, ela é constituída por 66 livros. Isto é, do Antigo Testamento, nós encontramos lá 39 livros no Antigo Testamento, partindo do livro de Gênesis, que é o livro de princípio, o primeiro livro da Bíblia, e vai até o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. Constitui lá 39 livros. E no Novo Testamento, temos lá 27 livros, começa do livro de Mateus e vai até o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, ou seja, Revelações. Então, esses constituem assim 66 livros da palavra de Deus. E podemos encontrar na Bíblia algumas subdivisões, que são a parte histórica, não é? Encontramos a parte histórica na Bíblia, encontramos a parte poética na Bíblia, encontramos a parte profecia também. Encontramos lá cartas, que são cartas mandadas para um determinado povo. E também encontramos lá os evangelhos, não é? Que especialmente retratam aquela que foi a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, essas são algumas subdivisões que podemos encontrar na Bíblia. Então, a Bíblia, toda ela é inspirada, não é? Toda ela foi inspirada por Espírito Santo, não é? Aos homens, de modo com que eles escrevessem aquela que é a vontade de Deus. Então, gostaria de ler consigo o último livro neste momento, ou seja, nesse estudo, que é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versos 3. Gostaria de ler consigo o livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 3, é o último livro da Bíblia. Tem lá uma mensagem de extrema importância para mim e para você também. Então, leia comigo o capítulo 3, capítulo 1, versos 3. Diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? A Bíblia diz, são felizes, ou seja, são bem-aventurados todos aqueles que leem a palavra de Deus, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e, acima de tudo, aqueles que guardam as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Por quê? No final do verso 3 diz que porque o tempo está próximo. Qual é esse tempo que está próximo? Então, teremos aqui, no segundo estudo que nós vamos ter, falaremos acerca dos sinais dos fins dos tempos. E a Bíblia diz que são bem-aventurados todos aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Queridos, estamos vivendo num momento difícil da história desse mundo e nós precisamos de um guia para nos levar até a Jesus. E esse guia é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É lá onde nós podemos encontrar a verdade. E lembre-se que está escrito no livro de João, capítulo 17, verso 17: E santificais na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E a Bíblia também diz no livro de João, capítulo 8, versos 32, e diz o seguinte: Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, como conhecer essa verdade? É somente por intermédio da Bíblia.
Talvez esteja falando com alguém que olhava a Bíblia como um livro sem importância, que olhava a Bíblia como um livro qualquer. Mas deixa de dizer neste exato momento que a Bíblia é um livro que transforma vidas. É um livro que traz esperança para os quebrantados de coração. Então eu te convido a sempre ter um momento do estudo da Palavra de Deus, porque os tempos que estamos a viver são tempos difíceis e que precisamos da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, para nos direcionar até aos pés de Jesus. Por essa razão, que por intermédio deste canal, estarei aqui a partilhar convosco vários temas de estudo bíblico. Não desista, partilhe o link deste canal, convide os seus amigos, convide o seu familiar, convide se calhar a sua esposa, o seu namorado, não é? De modo com que tenha esse momento de aprendizagem da Palavra de Deus. Chegamos ao final do nosso estudo, que Deus possa abençoar a você. Vamos orar para darmos o ponto final para o estudo de hoje. Oremos. Pai querido que habita nos altos céus, obrigado a esta hora porque o Senhor permitiu que tivéssemos mais uma vez um estudo que vem de si. Aprendemos que a sua mensagem é a mensagem da salvação e faça com que o Pai querido, ao aprendermos cada vez, ela possa transformar a nossa vida. Abençoe a todos que estão aprendendo conosco por intermédio da internet. Permita com que a sua mensagem chegue até a eles. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Ok, chegamos ao ponto final para o estudo de hoje e próximo estudo teremos um tema de extrema importância que é o tempo do fim. Então, não perca o próximo estudo e inscreva-se no canal, assina lá o sino de notificações de modo com que você esteja a par de todos os vídeos que eu for a lançar. Que Deus te abençoe. Até a próxima.